Caro telespectador, retornamos. Hoje, conversando com o eminente desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Otávio Augusto de Almeida Toledo, que estamos conversando sobre privação de liberdade. Então, Otávio, eu já vou fazer uma pergunta a você. Qual a importância das chamadas medidas cautelares alternativas? Eu efetivamente adorei quando veio a alteração, incluindo o artigo 319, as medidas diversas da prisão, que o juiz poderia lançar mão quando entendesse que o caso não era tão grave para manter preso e tão leve para poder conceder a liberdade plena. Eu entendo que veio em uma boa hora para poder preencher uma lacuna que não existia. Ou era a prisão ou era a liberdade total. Essas medidas, inclusive hoje, nós temos um movimento de incentivar a aplicação dessas medidas. O que não for necessário deixar no cárcere, quando não for necessário aplicar a medida extrema, que aplique essas medidas cautelares alternativas. Muito bem, isso você julga altamente importante. Eu acho também, estou com você, me parece que veio em boa hora e a aplicação dessa medida é salutar, bastante salutar. E temos notícia que ela tem funcionado muito bem. Ótimo, muito bem. Então agora eu quero que você me diga, sinceramente, nós vivemos num país maravilhoso. O povo brasileiro é altamente lindo, maravilhoso. Mas por que no Brasil existem tantas mazelas? Eu queria que você me dissesse qual é o problema da execução penal no Brasil da atualidade, porque prende-se e, naturalmente, depois da condenação, do processo de conhecimento, condenação, vai ocorrer o quê? A execução da pena. E aí, então, há o problema de nós atribuirmos aquela história toda da execução penal. Como é que fica isso? Então, no começo da sua pergunta, se o Brasil fosse tão bonito quanto ele é e tivesse efetivamente uma legislação, um modo de viver do suíço, nós não seríamos o Brasil, seríamos o paraíso. Então, verdade. A grande questão disso tudo é que eu entendo que o maior problema da execução penal no Brasil, eu nem vejo pelo lado da legislação. No meu ponto de vista, a lei é boa. A lei é uma lei moderna, progressista. Carece de alguns ajustes, indiscutivelmente, mas ela é uma boa lei. O que nós não conseguimos é cumpri-la. Bom, nós vamos pegar o nome a Constituição diz que toda a pena privativa de liberdade deverá ser cumprida de forma progressiva. Portanto, nós deveríamos ter todas as penas e todas as prisões provisórias, ou seja, aquelas que não têm um decreto condenatório definitivo, o detento deveria ficar num estabelecimento penal separado daqueles que são definitivamente condenados. Já começa por aí. Os CDPs nossos, que são Centros de Detenção Provisória, que deveriam obrigar aqueles presos que são presos provisórios, estão lotados de pessoas cumprindo pena. As penitenciárias têm, em alguns casos, pessoas provisórias ali dentro presas. Então, nós não temos, e não posso dizer que é culpa de um governo, do governo ou não, porque isso se arrasta há muito tempo. Isso nós temos... Não há estrutura, não há estrutura, não há investimento, não há vontade política nessa parte. Porque se houvesse vontade política nessa parte, efetivamente nós teríamos uma situação bem melhor. Também não sei se resolve construir mais cadeia, porque seria interessante investir mais na prevenção da criminalidade. Boas cadeias também. Boas cadeias. Outro dia eu li uma notícia, meu caro Laércio, que foi na Dinamarca, se não me engano, posso estar errando o país, mas que foi desativada uma cadeia por falta de presos. Olha que então, é uma coisa... Que país maravilhoso, né? Então é uma coisa que eu não quero comparar os países, porque nós temos absolutamente agruras diferentes, nós temos absolutamente nossa cultura é outra. Cultura é outra, o número da população, enfim. Claro. Mas eu gostaria de deixar uma coisa clara. Nós não temos, por toda uma estrutura de contenção de indivíduos, de presos,
que a lei de execução penal prevê. Aquilo que começa no regime fechado, progride para o semiaberto, vai para o aberto, que não é aberto total. É casa de albergado, você lembra bem quando instituíram isso? Eu lembro da reforma do Código, e não era que você ficava solto e aberto. Casa de albergado. Hoje se chega ao absurdo de dizer que o regime aberto é mais favorável ao réu do que o sursi. Porque o sursi ele fica sob condições durante 2 anos. O sursi já é um termo obsoleto, né? Já, o sursi, que é a suspensão condicional da pena, o apelido francês da suspensão condicional da pena, mas que efetivamente os advogados estão dizendo assim, não, eu quero o meu cliente com regime aberto e não sursi, quando o regime aberto nunca foi um regime totalmente aberto. Sim. Deveria ser recolhido à casa de albergado. Não tem essa não existe. Em São Paulo, nenhuma mais. Aí foi transferido para a prisão domiciliar. Isso. Hoje se tem como a prisão domiciliar. Existem alguns casos que a lei prevê a prisão domiciliar, que é no caso de doença grave, essas coisas todas. Sim. Mas daí começou a se usar a prisão domiciliar para o regime aberto. E que não é nada, né? Não há controle, não há fiscalização. Você não fiscaliza um sentenciário em regime aberto. É lamentável isso, porque desculpe, o telespectador me conhece, sabe como eu tenho o meu pensamento voltado à rigidez, não é, do cumprimento da pena. Rigidez do cumprimento da pena. Eu sou aquele que eu acho que nós temos que verificar bem e fazer uma reforma sobre isso. Porque o indivíduo entra para um sistema carcerário, ele sai de lá pior do que ele entrou, porque não existe a reeducação para ele retornar à sociedade. Isso é ficção. Isso é ficção. Então, eu entendo que nós deveríamos aplicar a experiência que temos no primeiro mundo. 85% da pena deve ser cumprida no cárcere. E depois, então, vamos pensar no que fazer com aquele indivíduo, e aplicar até uma medida de segurança, talvez. Veja, eu não estou te fazendo nenhuma pergunta, isso sou eu que penso, então, é a minha posição. Vou tomar como pergunta e vou lhe responder. eu entendo exatamente como você. Que bom. Pelo seguinte, eu acho que a legislação deveria prever um tempo para que seja cumprida a pena em privação de liberdade, levando-se em conta a gravidade do delito, levando-se em conta a situação individualizada do réu. Claro. Então, na pena, na forma, quando for se individualizar a pena, a pessoa sabe que ela entra para cumprir uma pena privativa de liberdade e não vai progredir daqui um sexto da pena. Então, veja bem, é isso que a sociedade não entende. Nos crimes mais graves é 2/5, né? Nos hediondos. Nos hediondos. Isso. Fora disso, ele já vai progredir com um sexto. Então, o que acontece? A sociedade não entende isso. Como uma pessoa condenada a 6 anos por um homicídio simples, matou alguém, mas homicídio simples, está condenado à pena mínima, porque é primário, tem bons antecedentes e vai tomar 6 anos. 6 anos. Ele progrediu para o semiaberto. Em 1 ano e 10 meses, eu não estou errando um pouco o cálculo, mas ele já está progredindo para o regime aberto. Então, aquele que você ouviu, que ele foi condenado por um homicídio, e você vai encontrá-lo 1 ano e 10 meses depois na rua, você não vai entender como... Mas ele não foi condenado a 6 anos. Certo. Então, a progressão é intelectualmente muito aceita. É para recuperar, é para a pessoa não cumprir a pena. Isso para o primário de bons antecedentes. Primário, bons antecedentes, porque os outros não têm nem esse direito. Claro. E se não se comportar bem na cadeia, não tem progressão. Claro. Então, as faltas graves que acabam impedindo que acontecendo as regressões. Mas eu concordo com isso. Eu acho que as penas deveriam ter um espaço maior definidos para a progressão. Isso é um problema da legislação, não é do juiz. Vamos deixar da legislação. Da legislação. Eu sempre digo aqui também ao telespectador, a minha missão é essa, é informar, porque eu sou daqueles que entende que o poder judiciário é o único poder confiável entre os 3.
porque você, o advogado, vai buscar o direito do seu cliente e o tribunal corresponde, ou seja, ele te dá a resposta, ou negativa ou positiva, mas te dá a resposta. Sim. Então, para mim, é a confiabilidade. Bem, meu caro Otávio, vamos sair um pouquinho dessa parte. Talvez o telespectador queira saber alguma coisa a respeito do seu trabalho. Como é a rotina de um desembargador, não é, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, na seção criminal? Não é? Como é que se desenvolve tudo isso? Então, Vossa Excelência conhece bem a rotina e sabe que hoje em dia, apesar da mídia ou de algumas pessoas falarem sem o profundo conhecimento de causa, eu falo pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, que é onde atuo. Efetivamente, é uma carga de trabalho muito grande. Eu posso dar alguns exemplos. Eu vou todos os dias ao tribunal, e chegando lá, não tem horário para chegar, obviamente, mas também não tenho para sair. Chego lá por volta de 9 horas da manhã, começo a falar em liminares que hoje, você não pode imaginar, nós chegamos a falar em 8, 9 liminares por dia, que isso é o efeito bumerangue. Esses processos saem, vão embora, vão ser pedidas as informações e eles voltam para o nosso julgamento. Sim, claro. Então, é um trabalho muito grande. E essa rotina se prolonga no fim de semana, quando se leva coisas para trabalhar em processos para serem analisados em casa. Então, é uma rotina que é para quem gosta, como eu gosto, como você gostava, como todos nós nos dedicamos, e é uma rotina pesada, apesar de todo mundo achar que não. Não compare o juiz de direito, inclusive principalmente aquele de primeira instância, que efetivamente é um trabalhador árduo, violento, não tem hora para chegar, para sair, com qualquer outro tipo de serviço que lhe permita dormir até mais tarde, não trabalhar fim de semana. Isso não existe. Nós conhecemos muito bem, eu pelo menos conheço bem, e você hoje aqui no Direito de Justiça em Foco vem e conversa e fala sobre esse aspecto ao telespectador. Telespectador, sabe quantos processos existem no gabinete desse nobre desembargador e que ele atua com bastante segurança para a sociedade? Ele estava me falando, antes de nós ingressarmos aqui na gravação, que por volta de uns 2.000 processos, é isso? Então, quando assumi o Tribunal de Justiça, você assume uma cadeira que já tem um número X de processos. Assumi com 2.100 processos aproximadamente e demorei uns 4 anos para... Você está zerado. Zerei. Tá zerado. E para admitir uma rotina. Mas um exemplo que o telespectador pode ter, e você conhece bem, é que eu estou há 7 anos no tribunal, eu assumi em abril de 2008, e o número de votos que eu estou é 22 mil e pouquinho. Então, dá para você ter uma ideia... 22 mil votos. De revisor e relator. Então, dividindo pelo número de anos e meses, tira-se uma média. É óbvio que nós temos um apoio de pesquisa, de assistentes... É um trabalho excessivo. Mas ninguém julga um caso criminal, principalmente um caso criminal, que não tenha visto um por um detalhadamente. Então, é um trabalho árduo, insano, que efetivamente ninguém, às vezes, não tem conhecimento disso. Eu tenho a liberdade de fazer uma pergunta a você. Tudo. Porque eu sei que o telespectador quer ouvir isto. E eu, nas palestras que faço no Tribunal de Justiça, recepcionando faculdades de Direito, eu falo isso também. O magistrado, o desembargador, o juiz, enfim, ele lê processo, sim. Lê processo. Lê todos os processos, para que ele possa ter, naturalmente, uma segurança daquilo que ele está fazendo. Correto? Corretíssimo. Eu pergunto, como diz tem um programa italiano que eu assisto, L'Eredità. Então tem uma parte que o rapaz lá, o tal de Carlo Conti, um excelente apresentador, ele diz, vero ou falso? Então eu pergunto para você, vero ou falso? O de se trabalhar muito é vero, é absolutamente vero, porque não existe, é impossível se imaginar que um desembargador
investido da responsabilidade que tem, possa julgar alguma coisa de forma aleatória, sem ler ou sem ter absoluta certeza do que faz. Mesmo porque ele não se sentiria bem com ele mesmo. Eu não conseguiria ter alguém preso ou solto. Claro, porque você trata da liberdade de alguém. Isso, que não fosse efetivamente necessário, claro, e merecido. Então, olha, isso é uma lenda de que não lê, de que assina sem lei, isso é um absurdo. É um absurdo. Tanto é que nós discutimos na sessão, se vem alguém sustentar oralmente, você tem aquilo na cabeça, você, claro, discute com os seus pares da sessão. Lógico. Isso é uma coisa fácil de se aferir e existe uma certa lenda que deve ser afastada. Isso me conforta muito, você, como eu te julgo, um dos grandes desembargadores do Tribunal de Justiça, dizer isto aqui no nosso programa. Para mim, é uma segurança maravilhosa, é uma informação também excelente. Bem, atos de corrupção deveriam ser inseridos na lista de crimes hediondos? Eu acho que nós temos que tomar cuidado na questão ao legislar. O Brasil tem uma tendência a legislar em casos concretos. Apesar de atos de corrupção no Brasil não ser um fato isolado, já existir e se estender ao longo do tempo. Mas todas as vezes em que acontece um estupro dentro de um carro, o estupro dentro do carro passa a ser criminalizado como um crime com pena maior. Quando há uma falsificação de um medicamento, acabam por apenar a pena da falsificação do medicamento com 10 anos. Sim. Uma pena maior do que quando você tira a vida de alguém. Então, eu não sei, eu acho que a questão de aplicar, por ser uma questão de corrupção, de ser o dinheiro público, e tornar hediondo, eu acho que se nós cumpríssemos a lei existente e reformulássemos um pouco a progressão, nós daríamos conta de reprimir isso. Há necessidade de uma reforma do Código Penal? Sem dúvida, o Código Penal vem sendo reformado aos poucos, mexe-se num artigo aqui, num artigo ali, na parte geral anteriormente, já mexeram ele era de 1940 e mexeram na parte geral há quase 30 anos. É verdade. Então, o que acontece? Eu acho que mereceria agora, diante da evolução do ser humano, da sociedade, claro, dos novos problemas, da questão cibernética, da questão da internet, sim, dos novos crimes, o código deveria ser revisto, sim. Muito bem. Rapidamente, eu gostaria que você me informasse o que você entende, não é, sobre o fato dos envolvidos na corrupção da FIFA e da CBF. Eles respondem criminalmente sobre o crivo da legislação americana. Eu pergunto para você, se os brasileiros envolvidos fossem julgados no Brasil, eles teriam mais facilidade de se verem livres da acusação? E quanto às penas, seriam mais brandas? Olha, eu não sou um profundo conhecedor das leis americanas. Eu acho que nós temos... É rigorosa. É bem rigorosa. Nós temos visto a intervenção dos Estados Unidos nessa matéria, através da Interpol prendendo pessoas da Suíça, porque o delito à lavagem de dinheiro teria passado por território, sim, americano. Então, por isso que deu a eles a competência de investigar e julgar. Eu acho que se eles fossem julgados aqui, se passasse, eles que eu digo, aqueles que forem culpados, eu não estou julgando ninguém. Eu não sei se quem os Estados Unidos indica como culpado é culpado, mas aqueles que praticam corrupção, principalmente na CBF, principalmente nessas entidades que acabam sendo uma prejudicial para todo o povo brasileiro, porque aquilo a FIFA é um templo, a sim, CBF é um templo. Então, aqueles que cometem esse tipo de delito, se forem enquadrados dentro da lei nacional, em lavagem de dinheiro, corrupção ativa, uma série de coisas, teriam a resposta estatal adequada. Adequada. Poderiam, sim, se for a sanha de ver na cadeia, é uma outra questão. Sim, mas, sim. Efetivamente, teriam a resposta adequada. Sim, muito bem. Bem, caro Otávio, suas considerações finais, por favor. Pois é, eu primeiro gostaria de agradecer profundamente a esse amigo, esse brilhante jurista, esse homem que atuou na advocacia e atuou no Tribunal de Justiça de São Paulo com tanto brilho, que é o Dr. Laércio Laurelli, e que teve esse ato de benevolência e insanidade de me convidar para participar do seu programa, que é assistido, que tem uma repercussão espetacular, e eu me sinto absolutamente honrado e entendo que outros programas como esse deveriam ter ênfase, porque acabam por aclarar a população das coisas que estão acontecendo
todo dia se fala em prisão nesse país. Se fala verdade. mais em prisão nesse país cotidianamente do que se fala em educação, em cultura e outras coisas. Essa realidade precisa ser mudada e por isso eu acho que eu fico extremamente feliz e honrado de ter sido convidado a comparecer a esse honrado programa. Eu é que estou honrado em ter você aqui, porque eu sei da sua capacidade, da sua competência. Eu queria que depois você me autografasse o livro, tá bom? Sem Tudo dúvida bem? nenhuma. É Muito um prazer para mim. Muito bem. A projeção profissional e cultural do nosso convidado de hoje emana uma tradição que traz em si e que se fez projetar até nossos dias a grandeza e orgulho. Posso classificá-la no esculpir das letras de Stefan Zweig como muralha feita de passado que comprime o presente. Hoje, Direito e Justiça em Foco teve a mais acendrada alegria e, por que não dizer, com orgulho e soberana emoção, tão grande e jubilosa oferenda quanto nobilitante em receber o desembargador Otávio de Almeida Toledo. Obrigado, Otávio. Obrigado a você.